João Paulo, pior é impossível. O pior é impossível continua no Sporting, mas vou subir ao nível do peixe. Vou sair do peixe miúdo que o Pedro citou para um peixe mais graúdo socialmente e que deviam ter vergonha do que fazem. Eu ouvi com estupefação anteontem. Eu vejo pouca televisão e não vejo muitos dos comentários. Estes comentários em questão, um representante do Sporting, do Benfica e outro do Porto, a comentar na televisão são cartas demasiado marcadas para o meu gosto. Sobretudo, e já foi dito para alguns do Sporting, nomeadamente o Eduardo Barroso, que se prestam a dizer aquilo que não acreditam só para defenderem o clube. Eu defender o meu clube, eu transpiro o Benfica por todos os lados. Eu, quando dou aulas, as minhas turmas, no primeiro dia em que eu dou aulas, sabem lá que eu sou do Benfica, eu escrevo e meto o Benfica nos meus romances, meto o Benfica por todos os lados, sem ter vergonha de ter o Benfica, mas acima do Benfica, inclusive quando estou aqui neste programa, ainda há uma coisa mais importante que o Benfica, que sou eu próprio. Eu respeito de mim próprio. Eu nunca disse nada contrário àquilo em que eu acredito, nem disse nada que eu não veja. Não sou capaz de ver um penalti, mesmo a favor contra o Benfica, e que se eu achar que é penalti, não venho aqui dizer que não foi penalti. Não sou capaz de fazer isso. E vi, por acaso, porque estava em casa, por acaso àquela hora, e passou a televisão para ali, fiquei um bocado a ouvi as declarações no programa do Dr. Rogério Alves, representante do Sporting, no programa da SIC Notícias à segunda-feira. E eu não queria acreditar no antigo bastonário dos órgãos de advogados a dizer o que ele estava a dizer. Também não vi o penalti do Rui Patrício no jogo contra o Tondela, e depois tentou defender de uma maneira absolutamente incrível, mas jurídica, evidentemente, com muita coisa, a questão do Slimani, insistindo, não na questão em si, mas insistir muito que no processo havia coisas que não estavam, que eram incríveis, nomeadamente o facto que o árbitro, quando foi confrontado no interrogatório, que deu as averiguações que vão dar à abertura do processo contra o Slimani, nunca tinha dito que o jogador tinha agredido o Samaris, apenas que tinha atingido com o cotovelo a nuca e dizia até o Guilherme Aguiar do Porto, mas isso é agressão, não é? E ele continuava, não, só disse nunca usou a palavra agressão. Bom, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer com isto uma coisa que me parece que é importante ter presente. Uma coisa é o Zé Eduardo e o Inácio, até um certo ponto. Outra coisa é um antigo bastonário dos advogados. Uma coisa é um cirurgião reputadíssimo. Uma coisa é um antigo juiz, como é o caso de Abrantes Mendes. Porque estas pessoas que têm uma formação superior e, portanto, têm obrigações superiores socialmente, porque as coisas são assim. Não se pode pedir à pessoa que vive uma vida muito na emoção ou com salários baixos e com uma educação de nível médio ou inferior, que tenha a mesma ponderação e o mesmo discernimento que pessoas que têm formação superior, que são universitários e que tiveram profissões ou que exercem profissões que condicionam a vida de muitas pessoas. São pessoas que... E é natural que uma coisa é a voz do adepto estar enervado, uma coisa é fazermos uma entrevista na rua e qualquer pessoa dizer um disparate ou dizer aquilo que sente na alma. Outra coisa é, insisto, um cirurgião reputado, um juiz, um antigo bastonário dos órgãos de advogados incendiar a população. Porque é o que eles estão a fazer. Quando eles todos temam... Ou deputados. Sim, mas quando eles todos temam... Sim, mas quando eles todos temam que não foi penalti, uma coisa que toda a gente viu foi penalti, porque o Rui Patrício não tocou na bola, isto não é clubite. Isto é uma coisa perigosa mesmo do ponto de vista social, porque as pessoas que têm menos instrução, que têm uma capacidade menor de discernir uma série de coisas, vão atrás de pessoas com esta importância social significativa. E quando depois temos, por exemplo, notícias, já houve incidentes, como agora, com o Presidente da Académica na garagem do Sporting Clube Portugal, a culpa não vai ser do antigo membro de uma claque. Para mim nunca será, por mais que seja ele que neste momento assina os papéis do Sporting. Porque esse antigo membro de uma claque, que terá as suas limitações por comparação com um juiz, com um bastonário de órgãos de advogados ou cirurgião do ponto de vista intelectual e do ponto de vista da formação social, está a ser validado por estas pessoas. E estas pessoas é que têm a obrigação de não validar tanto disparate e destilar tanto ódio, porque não é aceitável que todos estes representantes do Sporting nas televisões, nenhum deles tenha visto o penalti contra o Tondela e que insistam junto dos seus que aquilo estão a ser enganados. Não é possível que todos estes homens continuem a defender que o Slimani está a ser perseguido quando o Slimani é que deu uma cotovelada na nuca do Samaris. E eu quero chamar aqui a atenção para outra coisa. É que os sportingistas estão a começar agora a estar muito... Não é possível, digo outra coisa ainda, que Eduardo Barroso tinha dito hoje na Bola que é um escândalo o arquivamento do caso dos Vochas. Mas, homem, então aquilo não já está provado que o valor dos Vochas... Para mim, os árbitros estavam a marmita e estavam contentes. Mas isso é outra história. Eu não concordo com aquilo. Mas isso é a minha opinião pessoal. Mas aqui em todo o lado. Mas isto de prendas aos árbitros tem décadas. Não é de agora, é de há muito tempo atrás. Mas está provado, objetivamente, que o voucher está dentro dos valores que são permitidos por lei. Onde é que está? Porquê é que se insiste numa coisa que está aprovado, ad nauseam, que está dentro daquilo que é legal? Se é legal, chega. E, portanto, quando o Eduardo Barroso volta com isto, no fundo são pessoas, insisto, que têm uma dimensão intelectual e social acima da média. São pessoas que fazem, de facto, a opinião e que têm a obrigação, não é de incendiar o país, é de manter o país tranquilo.
E não é de estarem a dizer coisas que são mentiras. A clubite tem limites. E eles passaram completamente o limite. E volto a dizer, quando houver incidentes, a culpa não será do ex-membro de uma claque. A culpa será das pessoas que validaram o que um insignificante ex-membro de uma claque, ocasionalmente a assinar papéis, foi dizer. E eu lembro, nesse aspecto, é porque é que o Sporting está a ficar cada vez mais isolado. Eles estão a começar a sentir isso, estão a começar até a testemunhá-lo, estão admirados. É muito simples. É que no tempo do apogeu da fruta, houve um caso parecido entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. E houve um senhor que é um representante, é um dos representantes máximos do que é o Porto da Fruta, chamado Paulinho Santos, que um dia partiu uma lara ao João Vieira Pinto. E enquanto não se provou que ele tinha partido uma lara, eu lembro do Paulinho Santos, mas viram. E enquanto não se tinha visto, o Futebol Clube do Porto defendeu o seu jogador, estava no seu direito, porque não havia imagens que o provassem. No momento em que houve uma imagem, porque houve uma câmara que não foi apagada, provavelmente, mas a questão é, houve uma imagem, por sorte, que lá filmou e viu-se o cotovelo do Paulinho Santos a atingir, mas nesse caso foi considerado agressão, fica a saber o Dr. Rogério Alves, nesse caso foi considerado agressão, atingiu de facto uma lara do João Vieira Pinto com tal força que partiu uma lara ao Vieira Pinto e ao João. E desde esse momento, até que o João Vieira Pinto ficou bom, o Paulinho Santos nunca mais jogou. E o Futebol Clube do Porto não fez um caso destes. Porque perante as imagens, o Porto da Fruta, apesar de tudo, acatava as imagens. E o que se passa hoje é que o Sporting finge que não vê o que acontece. Portanto, o patamar a que o Sporting chegou, e vamos a parar a lama, indiscutivelmente, o patamar a que o Sporting chegou é isto. É que já nem respeitam as imagens que toda a gente vê. E quando, insisto, pessoas como um juiz, um cirurgião, um ex-bastonário da Ordem de Advogados, finge que não vê o que se aconteceu de facto, a culpa não é de um ex-membro na claque.